No mundo de acúmulos, gostos e sensações intensas, a gente sempre quer mais e mais. Eu sou coach nutricional do Com Fome de Viagem e aprendi a adaptar gostos e comidas com ingredientes simples e ótimas sensações. Para cada ingrediente, vou ensinar um amigo distante a cozinhar comigo, aproximando da saúde. E no caminho a gente vai conversando. Simples assim. Mais saúde, menos ingredientes. Olá! Bem-vindos à minha cozinha! Existem dias em que o jornalismo registra fatos que no futuro serão contados nos livros e serão guardados por gerações. Nesses dias, o que o jornalismo faz é escrever uma história, porque a mente humana é um grande teatro, mas o seu lugar não é na plateia, é no palco, brilhando na sua inteligência, alegrando-se com suas vitórias, aprendendo com suas derrotas, treinando para ser a cada dia autor da sua história, líder de si mesmo. E é com essa frase que eu, Rafaela Coelho, começo o nosso programa. Mais com menos, mais saúde com menos ingredientes. E para cozinhar comigo hoje, eu vou convidar ela, que nasceu em São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade, após vencer o concurso de Paquita da Xuxa. Ela trabalhou com a Xuxa de 1999 até 2002. E durante esse período ela fez vários cursos, como curso de dança, de etiqueta, além de curso de interpretação para cinema, teatro, televisão. Mas desde essa época, ela já trabalhava como atriz. Ela atuou em 6 peças de teatro e 4 filmes, além de vários trabalhos na televisão, como A Casa das Sete Mulheres, Malhação, Turma do Didi. Ela também já foi apresentadora do programa infantil TV Globinho. No jornalismo, ela foi repórter da CNT e da Rede TV, onde ela participou de diversas coberturas, como as eleições e a Copa do Mundo. Ela é casada há 10 anos com o também ator e empresário Patrick de Oliveira. E juntos eles têm um filhinho, o Theo, de 4 anos. Ficou fácil, né? Vocês já sabem quem é minha convidada de hoje? Roda o VT, diretor. Vem cozinhar comigo, Thalita Ribeiro! Que honra! Maravilhosa! Thalita, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Qual era o seu apelido quando você era Paquita da Xuxa? Porque a Xuxa botava apelido nas Paquitas. Qual era o seu apelido naquela época? Então, a minha geração foi a última geração e foi uma geração que não teve aqueles apelidos, né, de Pituchita, Catuxa, mas a Xuxa me chamava de Tatá e a Sasha me chamava de Palita, que era uma mistura de Paquita com Thalita. Ai, que linda! Então vai ser Tatá hoje aqui, tá bom? Combinado. Tatá, você estreou na TV com a Xuxa aos 10 anos? Ou você já teve alguma experiência na TV anteriormente? Não, eu nunca tive nenhuma experiência. Na verdade, meu sonho quando criança era ser dentista. Não tinha ninguém da família que era do meio artístico nem nada, mas eu era muito fã da Xuxa. E aí a Xuxa abriu o concurso para Paquita e quando eu vi, eu falei, eu tenho que me inscrever. E eu nunca tinha feito curso de dança, não participava de agência de modelos, nada disso. Tanto que foi a minha mãe que tirou a minha foto com um flash estourado no vidro, sabe? E aí eu mandei uma carta, tinha que mandar uma cartinha, né, dizendo por que queria ser Paquita, enfim, com seus dados, e mandei. E aí nisso que eu enviei a carta, a Xuxa mostrava as candidatas. E nisso que a Xuxa mostrou as candidatas, eu falei, mãe, não iam me chamar, né, eu sou de São Paulo, a Xuxa fica no Rio.
E tempos depois, a produção me ligou dizendo que eu estava entre as classificadas e que eu tinha que vir para o Rio de Janeiro fazer um teste. Nossa, ali para mim já tinha valido a pena. Olha a foto dela aí como eu Paquita. ia conhecer a Xuxa. Thalita, que emoção, né? Nossa, é uma emoção muito grande. Porque você imagina, Rafa, foram 8.500 candidatas e apenas então, 8 eu ia falar isso aqui. escolhidas. De 8.500 candidatas, só 8 foram escolhidas e você estava entre aquelas 8. Fala um pouquinho desse concurso, Tata. Como foi, assim? Quais eram as etapas? Vocês tinham que passar por, sei lá, concurso de dança? Não sei, como era isso? Como era feita a classificação para chegar essas 8, né? Porque afunilou muito. Exatamente. O primeiro teste era um teste de dança. Foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, a gente aprendeu uma coreografia, a gente se apresentava e a Xuxa ia até o programa e a Xuxa mostrava as candidatas. E ali, para mim, já tinha valido a pena, porque eu tinha conhecido a Xuxa pessoalmente, sabe? E isso era uma classificatória. Isso foi em outubro de 98, mais ou menos. Quando foi em fevereiro, eles me entraram em contato comigo, falando que eu estava na semifinal. E aí eu nem acreditei, porque eu não tinha... o meu coração disparava, assim, eu achei até que era forte. Eu imagino a emoção, porque você marcou uma geração. Não, exatamente. Então a produção me ligou dizendo que eu estava entre as semifinalistas. E aí eu vim para o Rio de Janeiro de novo. Aí a gente fez teste de canto, de dança. E a teste de dança dessa vez, eles soltavam uma música e a gente tinha que dançar. Se fosse nos dias de hoje, era fácil. Era na dancinha do TikTok. Mas naquela época não tinha isso, né? Imagina. E tinha teste de biquíni também. E eu era gordinha. E aí eu me lembro que a Marlene perguntou se eu tinha força de vontade para emagrecer. E eu falei que Mas você era muito novinha, né? Eram todas novinhas, assim, nessa faixa etária de 10, 9, 11? Isso, o concurso era de 10 a 14 anos. Então, assim, eu era a mais novinha e a mais velha tinha 14. Então, eu aos 10 anos, a Marlene perguntou se eu tinha força de vontade para emagrecer e eu falei que sim. Então, aí dessas 34 meninas, eles selecionaram 15. E aí, entre a semifinal e a final, a gente teve 10 dias. E nesses 10 dias eu só comia bife e salada. Minha filha podia trazer brigadeiro, o que quisesse, que eu não queria. Focada, com 10 anos de idade, vou perder peso porque você é Paquita. Exatamente. E aí a produção, obviamente, entrou em contato, porque eu era uma criança, né? Então eles queriam saber mesmo mais a força de vontade. Não era pra eu emagrecer desse jeito, mas eu perdi 3 quilos em 10 dias. E aí a gente voltou pro Rio de Janeiro e nesse último dia a Xuxa só anunciou as meninas. Então, de 15 meninas, eles selecionaram 8. E aí eu tive a honra de estar nesse grupo. Ai, meu Deus, que emoção! Então, Tata, você trabalhou com a Xuxa entre 1999 e 2002. Como foi essa experiência de ter marcado uma geração? Literalmente, porque na época que a Xuxa apresentava programa infantil, o sonho de qualquer menina era ser Paquita. É da minha geração também. E assim, acho que 100% das meninas da escola, de qualquer lugar, queria ser Paquita. Como foi essa experiência, ser abordada na rua, trabalhar com ela? Como era isso de marcar essa geração e ser tão conhecida, né? Assim, foi maravilhoso, né? A gente, na verdade, não tinha muita dimensão desse sucesso todo. É óbvio que a gente sabia do sucesso da Xuxa, porque a gente acompanhava, né, a vida dela, a carreira dela, mas a gente tinha toda uma equipe por trás. Então, assim, a gente fazia um acompanhamento com psicóloga, porque a gente precisava saber lidar com o sucesso, saber lidar com o fracasso, né? Porque a vida é assim. Hoje eu estava ali como Paquita, mas isso é um ciclo, um dia ia se encerrar.
Então a gente tinha todo um acompanhamento para poder, né, lidar com tudo isso. Mas a primeira vez assim que eu tive dimensão, porque assim, a gente recebia muitas cartas dos fãs, muitos presentes. Eu lembro da minha casa, assim, eu tinha um quartinho na minha casa que eu guardava todos os presentes que eu ganhava dos fãs. Então era muito legal e muito especial. Mas quando eu tive a dimensão, né, disso tudo, foi quando a gente foi fazer uma viagem para o Chile, né? Então, uma viagem internacional. Eu tinha 10 para 11 anos. E aí, quando eu cheguei no Chile, primeira viagem internacional, eu já estava me achando, né? Começa por aí. Sem mãe, porque a mãe não podia acompanhar, a gente ia com a produção. E aí eu cheguei num outro país, uma outra cultura, com outro idioma, e as pessoas sabiam o meu nome, sabe? A gente chegou no aeroporto, assim, era um aeroporto lotado de gente. Eu falei, meu Deus, as pessoas em outro país me conhecem, sabem meu nome, estavam chorando ali por nós. E eu lembro que a gente chegou em Santiago e fomos até Vina del Mar, que é onde a gente ia se apresentar com a Xuxa. E eu lembro das pessoas seguindo o nosso ônibus, as pessoas se hospedando na porta do nosso hotel com cartazes. Então essa viagem para o Chile, de fato, foi muito especial, porque foi quando a dimensão, né, do que era ser Paquita. As pessoas reconheciam a gente nas ruas, pediam autógrafo, isso aqui no Brasil. Como eu falei, a gente recebia muitas cartas, muitos presentes, mas lá foi quando a minha ficha caiu. Então, mas vocês eram muito novas, e todas as meninas. Como era na escola, Tatá? Porque assim, nova, cheia de responsabilidade, gravação, porque vocês tinham que gravar programa. Vocês gravaram disco também, música, e tinham que estudar e tinham que mostrar resultado na escola, né? Porque eu imagino que vocês devam ser boas alunas ali, né? Como era isso na escola, e você se dividir entre o trabalho, vida infantil, né? Então, isso foi uma coisa muito legal, porque assim, a Marlene fazia questão dos estudos, né? Ela não queria que o trabalho atrapalhasse os nossos estudos, porque éramos muito novas, né? Hoje, naquela época, éramos paquitas, mas aquilo tinha um tempo, ia acabar. E o que a gente ia fazer depois? Então, o estudo sempre foi prioridade. A gente estudava na parte da manhã, né? Então, todas as gravações, cursos, ensaios que a gente tinha, tudo era na parte da tarde. E a Marlene exigia os nossos boletins, porque se a gente tivesse a nota abaixo da média, a gente ficava sem gravar, né, sem participar dos ensaios, para que a gente pudesse poder recuperar na escola. Então, assim, isso foi muito importante, deu muita segurança para os nossos pais por isso, porque a escola era prioridade. E, obviamente, tinha uma compreensão da escola, né? Às vezes tinha uma viagem que não podia faltar, tinha uma prova, a gente fazia essa prova depois, mas sempre que possível, eles conciliavam a escola com o trabalho. A escola sempre foi prioridade. Eu lembro que a Marlene falava que ela não queria estar velhinha, aposentada no sítio dela e ligar a televisão e ver alguém falando bobagem pela televisão. Então, isso foi muito importante pra gente, né? Então, a gente estudou muito. E como a minha geração foi uma geração que surgiu depois do nascimento da Sasha, então o ritmo de vida da Xuxa estava muito mais tranquilo, né? Então, assim, ela não fazia tantos shows, ela não fazia tantas viagens internacionais, a gente gravava 2 vezes por semana. Então, quando a gente não estava gravando, o que a Xuxa e a Marlene faziam? Colocavam a gente em cursos, né? Então, a gente fez aula de todos os tipos de dança que você possa imaginar, a gente fez. A gente fez curso de dança de salão, a gente fez curso de patins, a gente fez curso de sapateado, a gente fez aula de etiqueta, a gente fez aula de maquiagem, curso de cinema. Olha, o currículo é extenso. Tá preparado pra vida, né? Verdade. Ô, Tata, e eram sempre vocês todas juntas? Vocês estudavam na mesma escola, tava sempre aquele grupo, vocês de fato eram muito amigas mesmo? Não, assim, porque éramos em 8 meninas, né? 4 eram moradoras já do Rio de Janeiro. Eu e a Day. E a Day éramos de São Paulo. E a Lana e a Stephanie de Curitiba. Então, nós 4 que viemos de fora do Rio,
a gente ficou hospedadas no mesmo apart hotel e a gente estudava na mesma escola, porque a Marlene colocou todo mundo que era de fora no mesmo local e tal, até por uma questão de adaptação, de logística. Mas as meninas que moravam aqui no Rio, cada um seguiu com a sua vida mesmo. Só que assim, a gente passava muito tempo juntas, porque a gente estudava de manhã, e aí, por exemplo, a gente estudava até meio-dia, meio-dia e 30, 1h da tarde. O carro já estava nas nossas casas para buscar a gente ia para o ensaio. Aí ensaiava de 2 às 8 da noite. Chegava em casa, era tomar um banho e dormir, né? Estava morta. No dia das gravações, a mesma coisa. A gente chegava lá por volta de 1, 2 horas da tarde, gravava até 2 da manhã. Então a gente formou mesmo uma família, né? Porque a gente convivia muitas das vezes mais tempo entre nós do que com a nossa família em casa. Então, mas vocês que vieram de fora, a família veio junto? Então, veio parte da família, né? No caso, assim, os meus pais já eram separados, né? Então, assim, em São Paulo morava eu, minha irmã e minha mãe. A minha irmã é mais nova, então eu tinha 10, a minha irmã tinha 7. Então, a minha mãe trouxe a minha irmã para morar com a gente. Mas, por exemplo, a Dai, era a Dai, a mãe dela, 2 irmãs e um pai. Então, veio só a Dai com a mãe, né? E as irmãs e o pai vieram depois. Entendi. Mas aí era mais uma logística mesmo da própria família, que às vezes mudar todo mundo era uma função, né? Questão de escola, de adaptação. Por exemplo, a minha mãe, ela trabalhava. A minha mãe trabalhava 20 anos num banco, numa multinacional. E é que assim, como eu falei, eu não tinha essa pretensão de ser artista. Na verdade, eu me inscrevi por gostar da Xuxa, por ser fã da Xuxa. E aí eu fui passando. Quando minha mãe viu, já estava escolhida. Aí ela falou, e agora? A sorte que minha mãe, apesar dela trabalhar nessa multinacional, né? Ela já era aposentada, mas continuava trabalhando. Então ela pediu demissão, ela conseguiu fazer um acordo para poder me acompanhar. Porque assim, eu era muito nova, eu tinha minha irmã que era novinha também. Então assim, minha mãe precisava conseguir conciliar tanto a minha vida quanto a vida da minha irmã. Mas, assim, foi uma mudança muito grande, porque você imagina, eu ganhei o concurso dia 19 de março. Dia 21 de abril, a gente estava de mudança para o Rio de Janeiro. Ou seja, a gente teve um mês para organizar tudo e mudar a vida. E quando você mudou para o Rio de Janeiro, Tata, você veio ser uma pessoa pública. Então, como foi essa mudança para você na escola, por exemplo? Porque quando você morava lá em São Paulo, você era anônima na escola, tinha suas amigas, etc. A mudança para o Rio de Janeiro te tornou uma pessoa pública e você foi para a escola. Só que, como eu falei, você marcou uma geração. Como foi isso? Tinha a escola inteira querendo ficar amiga? Tipo assim, a Paquita da Xuxa, quero ir pra casa dela, quero ir pros ensaios. Como era isso? Foi muito engraçado, porque assim, a gente se mudou pro Rio de Janeiro dia 21 de abril, que era um feriado, assim, a gente começou na escola em maio. Então assim, já chama a atenção qualquer pessoa entrar na escola no meio do período, né? Essa pessoa já ia chamar a atenção por natureza. Sendo 4 meninas na mesma escola, sendo paquitas, então você imagina como é que não foi o impacto quando chegou na escola, assim, as pessoas muito curiosas, querendo saber o que a gente fazia, como é que era. Mas as pessoas acabaram lidando, assim, com muita naturalidade, porque éramos muito crianças, né? Então, eu acho que, assim, eu tinha 10 anos, então, assim, acho que não tinha muito essa maldade, digamos assim, de falar assim, ai, você é amiga dela por interesse. Óbvio que mais pra frente, assim, a gente até passou a conhecer, perceber alguma coisa, mas não era nada muito chamativo, assim. Mas, obviamente, quando a gente... Os primeiros dias na escola, assim, foi um impacto, porque eram uns 4 meninas e cada uma numa série, sabe? Eu entrei na 5ª, uma da 6ª série, uma da 7ª, uma numa 8ª. Então, era uma escadinha. Mobilizou então, assim, a escola. Foi uma bagunça na escola, mas deu tudo certo. Gente, já deu pra perceber que o papo vai ser muito bom, né? Eu vou chamar um break rapidinho e na volta a gente tem mais Tatá. Voltamos do nosso break. E Tatá, eu quero saber de você como foi o convite para virar atriz.
Porque o curso você já tinha antes, né? Você foi preparada para a vida. Você podia ser o que você quisesse ser depois de tanta coisa que você fez com a Xuxa. Mas como foi você enveredar para esse lado de atriz? Então, a maioria das meninas começavam a carreira de atriz pós-programa, né? Mas como a gente já começou a fazer curso de cinema, curso de teatro, eu digo que eu já tinha sido picada ali pelo mosquitinho, sabe? E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma peça infantil, que foi o Pequeno Polegar, que foi uma fotinho que acabou de passar aqui. E essa fotinho aí que foi meu primeiro espetáculo. E aí, como a gente tinha uma vida um pouco mais tranquila em relação aos finais de semana, eu perguntei para a Xuxa e para a Marlene se era possível fazer a peça de teatro, né, desde que não comprometesse, obviamente, os compromissos que eu tinha com elas. E por elas tudo bem. E aí eu comecei a fazer as peças de teatro. A gente já participava dos filmes da Xuxa, né? Então, assim, Xuxa Requebra, Xuxa Popstar, Xuxa Duendes. A Xuxa sempre colocava as paquitas, então eu tive essa experiência do cinema com elas também. E aí, quando acabou o programa, né, em 2002, a gente falou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? A gente já morava aqui no Rio de Janeiro, já tinha a vida toda estruturada aqui. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, eu quero seguir minha carreira de atriz. E minha mãe falou, vamos nessa. E aí eu me dediquei à carreira de atriz, né? Foi aí que eu comecei a fazer alguns papéis em novelas. E até que veio o convite, né, para fazer o teste para a TV Globinho. E aí apresentei a TV Globinho também. Você ficou quanto tempo na TV Globinho, Tatá? A TV Globinho, acho que foram 6 meses, mais ou menos. Não me lembro o tempo ao certo, mas foram 6 meses que logo o programa acabou também. Mas foi por conta da TV Globinho que eu tive a vontade de fazer a faculdade de jornalismo. Na verdade, aos 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, que eu precisava fazer uma faculdade, eu estava na dúvida entre jornalismo e artes cênicas. E aí meu pai falou, cara, tenta uma outra faculdade, né? Que de repente artes cênicas você vai continuar presa ali à sua carreira de atriz. O jornalismo, você gosta muito de ler, gosta muito de escrever, já teve a oportunidade de apresentar um programa, por que você não vai mais como uma opção? Porque até então a minha opção de carreira não era o jornalismo, sim minha carreira de atriz. Então eu falei, você tem razão. Aí prestei o vestibular, passei para jornalismo e fui fazendo a faculdade inteira conciliando com a minha carreira de atriz. Quando eu estava terminando a faculdade, eu já não tinha surgido nenhum trabalho ali naquele momento como atriz. O meu marido, que na época era meu namorado ainda, começou a dirigir um programa de esportes na CNT. E aí eles precisavam de uma repórter. Aí ele falou assim, cara, por que você não faz um teste? Aí eu falei, eu não sei nada de futebol. Como é que eu vou ser repórter de futebol? Aí ele falou, cara, faz o teste e vambora. Você é atriz, você decora as perguntas, você tem que ir, vamos tentar. Aí eu falei, beleza, vamos nessa. Porque eu sou movida a desafio, sabe, Rafa? Então, assim, tudo na minha vida tem um propósito. Esse propósito, pra mim, é feito na base dos desafios. Falei, vamos nessa. Aí fui pro programa de esportes. Eu lembro, eu nunca vou me esquecer, que eu ia entrevistar um jogador do Fluminense. Passei a noite inteira estudando a vida dele, o que ele tinha feito, quais eram os lances, isso e aquilo. Quando eu cheguei no treino, o assessor de imprensa me disse que não era mais ele. Aí eu entrei em pânico. Eu falei, minha nossa senhora, o que eu vou fazer agora? Eu não conhecia ninguém, nenhum outro jogador. Nunca, né, fui muito ligada a futebol. Aí eu liguei pro Patrick e falei, me socorre, o que eu vou fazer? O que eu pergunto? E aí ele me orientou sobre o outro jogador que eu ia fazer, entrevistar, e deu tudo certo. Aí trabalhei quase um ano e meio na CNT, quando surgiu o convite para ir para a Rede TV. E aí eu fiquei 9 anos lá. Tá, entre jornalismo, teatro, novela, qual que pega mais? Qual que você mais gosta?
Ai, são situações muito diferentes, assim. Nem tem preferência, né? Eu amava muito a minha carreira como atriz, mas fui muito feliz no jornalismo, né? Eu digo fui porque há mais ou menos um ano eu tomei a decisão de sair, né? Eu pedi demissão depois de 9 anos na Rede TV, porque eu acho que a vida é feita de escolhas, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito... trouxe algumas reflexões pra gente, né? O valor que a gente dá para certas coisas. A gente vê que a vida passa assim, ó, num estalar de dedos. Eu não estava mais feliz. Eu tenho meu filho de 4 anos e por conta do jornalismo eu quase não vi o meu filho, porque eu saía de casa para trabalhar 5h30 da manhã, chegava às 5h30, 6 horas, era tempo de buscá-lo na escola. Aí eu ficava com ele 2 horinhas, porque ele dorme cedo. E, enfim, eu não estava ficando muito com ele. Eu já tinha uma produtora de audiovisual com o Patrick, e que a produtora já estava caminhando, e a gente conversando, eu falei, Patrick, vamos fazer o seguinte, eu vou sair e vou cuidar da produtora, vou tocar a produtora, porque aí eu consigo administrar melhor o meu tempo, consigo ficar mais tempo com meu filho. E aí é óbvio que a gente fica, né, com aquele medinho, porque querendo ou não, é uma estabilidade financeira, né? É óbvio que a estabilidade financeira, né, nos dias de hoje é muito importante, porque, poxa, tem muitas contas para pagar. Mas eu acho que quando você não tá feliz... Oi? Além da estabilidade que você tinha na Rede TV por 9 anos lá, você construiu uma carreira, você cobriu eventos importantes, como eu falei na abertura. Copa do Mundo, eleições. Como foi isso? Porque assim, você ficou no holofote, né? Assim, o que sempre me motivou muito no jornalismo eram 2 situações. Uma que era contar histórias, né? Porque todo dia a gente ia pra rua ali, ouvir as pessoas, relatar alguma notícia. Na maioria das vezes, notícias tristes, né? Mas, enfim, a gente sabe o peso e a importância da imprensa no nosso dia a dia. E a gente não tinha rotina, né? Eu tinha horário para chegar, mas eu nunca sabia o que eu ia fazer. Então, eu chegava na redação, falava com a minha produtora e a gente via o que tinha de notícia ali para estar reportando. Então, assim, era desafio todos os dias, né? Muitas das vezes, como eu falei, notícias tristes, muitas tragédias. Aqui no Rio de Janeiro, então, muitos casos de violência. E depois que a gente é mãe, eu acho que mexe mais ainda com a gente. Muitas das vezes, você, como jornalista, tenta se distanciar, assim, né? Não se envolver, mas é muito difícil, porque tem notícias, tem histórias que tocam na gente. Nós somos seres humanos também, então é impossível você não se envolver. Mas eu também tive a oportunidade de cobrir eventos, de cobrir a Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, cobrir eleições, cobrir o Pan-Americano, a Rio+20. Então, assim, eventos muito importantes, históricos, né, manifestações. Então, tudo isso a gente aprende, a gente enriquece muito também. Então, são experiências, são histórias que eu vou levar aí para o resto da minha vida. Maravilhoso. Tata, vamos cozinhar então? Bora! Então, olha só, gente. Hoje a gente vai fazer um cupcake de chocolate. Mas é um cupcake saudável. A gente vai usar só ingredientes cetogênicos. Vou falar aqui os ingredientes. A gente vai usar um ovo. Mostra aqui, diretor. Chocolate em barra 100%. Chocolate em barra 100% é para cobertura, tá? 100% cacau. Chocolate em pó, 100% cacau também. Farinha de amêndoa. No caso da farinha de amêndoa, você pode estar trocando pela farinha de coco ou de chia. Qualquer farinha cetogênica funciona. A estévia, óleo de coco ou óleo de abacate ou manteiga ghee também. E fermento sem glúten. Então vamos lá, Tata? Vamos, já deixei aqui as minhas coisas todas preparadas, tá? Tudo aqui separadinho. Vamos Maravilha. nessa. Você me fala Olha, aí que eu faço daqui. Vamos juntas. A primeira coisa, a gente vai bater o ovo. Então a gente dá uma batidinha assim no ovo. Não precisa bater muito, muito não, tá? Só bater o ovo. Eu vou jogar aqui num bowl para poder misturar no bowl. Aí a gente vai jogando os ingredientes.
joga a farinha de amêndoa, joga o chocolate em pó, joga o açúcar, né, natural, stevia, pode usar o xilitol ou eritritol, joga o óleo de coco, que pode ser manteiga ghee ou óleo de abacate, e uma colherzinha de fermento sem glúten. Então, vamos botar aqui o fermento. O óleo de coco é uma colher, é isso, Rafa? Isso, uma colher. E aí, depois é só mexer, Tata. Eu só não vi. O fermento a gente usa agora? Pode jogar já também, porque a gente vai mexer na mão, não vai bater, né? Daí, o que acontece? Se a massa ficar muito dura, você pode jogar mais um ovo. No meu caso, ficou um pouco dura. Então, eu vou quebrar mais um ovo em cima e joga mais um ovo. Se a massa não ficar dura, não precisa. Tem que misturar bem, né? Só misturar bem. Bater na mão mesmo, não precisa de liquidificador, nada disso. É uma receita simples para fazer de manhã. Tá passando o dia, tá com vontade de comer um docinho ali rápido, faz um cupcake saudável. Não sai da dieta. Quem vai gostar disso aqui vai ser meu filho. Ele adora. Então, e é bom também, sabe o que, Tata? Para lanche de escola. Deixa eu te perguntar Né? Porque uma é muito coisa, Rafa, rápido. Por exemplo, pro meu filho, pro Theo, eu até os 2 anos eu controlei o açúcar, né? Obviamente, assim, eu evito. Hoje em dia ele tá com 4, mas ele acaba comendo uma coisinha ou outra quando vai pra festa, mais no final de semana. Mas, por exemplo, eu não dou o adoçante. Mas ao invés do adoçante, eu poderia colocar, por exemplo, mel pra ele? Então, o que acontece com o mel ou com o adoçante natural? É um tipo de açúcar. Então, o sabor adocicado, que é o que a gente chama de paladar infantil, vai viciar ele de qualquer forma. Então, o ideal é você usar um adocio, que a gente chama, que é um adoçante natural, porque não é açúcar. Então, o stevia, xilitol ou eritritol, ele tem esse poder de adoçar, mas não é açúcar, é um adoçante natural. Então, eles, na verdade, são os mais indicados até para criança. Posso dar para ele sem problemas? Sem problema nenhum. Ótimo. Então, esse cupcake aqui é maravilhoso. Aí, olha só, diretor... Rapidinho, ó. Eu vou mostrar aqui para essa câmera. Eu não coloquei outro ovo, mas você acha que essa textura aqui tá bom ou coloco outro? Tá ótima. Aqui a textura do meu. Tá. Mostra aqui, diretor. Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. E aí, a gente só vai encher as forminhas agora. O meu, inclusive, vai dar mais que um, eu acho. Acho que vai dar uns 2. Vou colocar aqui nas minhas forminhas também. A gente enche a forminha ou coloca... Enche até a metade, porque ela vai crescer um pouquinho, né? Tá. Pra quem gosta do cupcake mais docinho, aí é bom experimentar. E se precisar colocar mais stevia, não tem problema nenhum não. O meu deu pra fazer 3. Olha, se o Theo tivesse aqui, ele já ia gostar. Ia adorar. Ó, o meu estão dando 4 cupcakes. Eu vou até experimentar minha massa aqui. A melhor parte, né? Comer a massa. Maravilhoso. Tá e muito aqui, boa. Feito isso, vamos levar ao micro-ondas por 3 minutos. Olha, experimentando a massa. A massa tá boa, né, Tata? Nossa, a massa tá deliciosa. Vamos comer essa purinha. A gente vai levar ao micro-ondas por 3 minutos
E enquanto o nosso cupcake está no micro-ondas, eu vou chamar um break e já já a gente volta. Voltamos do nosso break e agora a gente vai ver como é que ficou o nosso cupcake. Ó, peguei aqui o Gente, meu. olha o meu aqui. Mostra aqui, diretor. Maravilhoso. Eu vou desenformar Gente, é uma aqui. pena que o canal não tem cheiro para vocês sentirem Verdade. o cheiro que tá isso aqui. Olha, ficou 3 bolinhos lindos. E E agora, desenforma a nossa... rapidinho, né? Como, Tata? Desenforma com muita facilidade. Tudo bem que é forminha de silicone, mas você vê que ele já mesmo desgruda sem ter que untar nada, né? Maravilhoso. E agora a gente vai colocar nossa cobertura, que a gente joga o chocolate em barra e bota no micro-ondas por 1 minuto. Simples assim. Já botei o meu aqui também. Tá muito cheiroso. 1 minuto. Vamos ver como é que O meu já ficou. comprou um pouquinho. Agora eu vou dar uma misturada aqui no chocolate, que ele já derreteu um pouquinho, ó. E aí você misturando, ele continua derretendo as outras barrinhas. E esse chocolate aqui, por ser 100%, você precisa adoçar também um pouquinho. Que aí a gosto, você bota stevia, xilitol, eritritol, mais a quantidade que você achar que é suficiente para ficar doce no seu paladar. Então o ideal é ir colocando aos poucos e provando. A minha cobertura já derreteu toda aqui. Minha também. E eu vou jogar um É pouquinho. só jogar por cima? É só jogar por cima e mexer mais a cobertura. Tem que adoçar um pouquinho Ô, Rafa, primeiro. só uma dúvida. Diga. O xilitol a gente coloca depois que ele tá derretido, é isso? Isso, ó, derreteu o xilitol, ó, derreteu o chocolate, aí você coloca o xilitol. Tá. E prova também, porque tem que ficar o docinho assim no seu paladar, né? Gente, é muito bom. Feito isso, é só jogar em cima do cupcake. Dá pra ver aqui, diretor? Olha aqui, ó. Agora é a Joga em hora que o cima. pessoal que tá assistindo o vídeo vai babar. Pô, Olha. fica doido. Maravilhoso. Olha que suculento, gente. Lanchinho da tarde saudável. Gente, O meu tá pronto. Vamos deixar aqui agora. E o seu, tá pronto, Tata? tá prontíssimo, olha. Que delícia. Esse aqui também tá melhor, ó. Olha. Delícia. Antes da gente experimentar Olha, o nosso gente. cupcake, que tá assim, a gente tá comendo com os olhos já. Eu vou chamar o Alex do Estúdio 2. Ei, Alex! Oi, Rafa. Oi, Tata. Tudo bem? Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo. Olá, Muito tudo obrigado. bem? Olha, é um prazer tê-la aqui com a gente, Tata, hoje. E olha só, eu quero fazer uma revelação. Todos os homens da minha geração um dia foram apaixonados por alguma paquita, tá? Eu imagino que o seu marido deve ter o maior trabalho de andar na rua. É verdade, é verdade. A gente tem uma diferença de 7 anos, então assim, quando eu era paquita, ele já era, né, eu tinha 10, ele já tinha 17 para 18 anos. Ele falava que eu era muito pequena, mas depois, agora que a idade iguala, ele fala que tira uma onda que é casado com uma paquita. Claro, claro. E olha, em luz a tudo isso, é claro que é uma brincadeira muito amigável. Eu achei aqui no nosso arquivo, Rafa, Tata, uma matéria super interessante que fala sobre o poder da televisão
nas nossas crianças, nos nossos pequenos. Posso soltar agora, Rafa? Por favor, Alex. Já já eu volto para a gente conversar. A TV nos oferece uma infinidade de possibilidades que podem e devem ser explorados pela sociedade. Ela é um meio de socialização, pois é capaz de compensar as desigualdades sociais. Além disso, ela atua como fonte de entretenimento e de aprendizado também. Existem muitos programas educativos para crianças e canais especificamente criados para os pequenos. Ou seja, existem inúmeros programas que podem nos ajudar a entreter nossos filhos enquanto eles se divertem e aprendem. A TV, além de unir as famílias que desejam fazer um programa gratuito e divertido juntos, também levanta tópicos importantes que podem ser debatidos em família e ajudam no desenvolvimento positivo da criança. No entanto, devemos sempre nos atentar para o abuso dessa tecnologia. Há muitas crianças que passam muitas horas na frente da TV e, por isso, podem afetar o seu desenvolvimento e criar sentimentos de vício, que é a teledependência. Cuidado! Na televisão não há apenas programas educacionais ou canais infantis dedicados inteiramente a menores. Existem também outros tipos de canais que são igualmente acessíveis a crianças hoje em dia. Violência é uma preocupação para as crianças com controle remoto na mão, que não só veem os programas de acordo com a idade, mas inclusive os inapropriados, e isso pode influenciar no seu comportamento. Como pais, temos que controlar o tempo que os nossos filhos passam na frente da televisão, pois isso pode afetar negativamente o desenvolvimento escolar das nossas crianças. É muito comum que as crianças passem muitas horas sem supervisão e esqueçam que precisam fazer o dever de casa, ou não descansam adequadamente porque vão dormir tarde assistindo os programas. A melhor dica é que esta tecnologia tão poderosa e cheia de informações seja usada de forma positiva, que a TV seja um instrumento de união. Devemos sempre estar atentos e explicar a diferença entre o que é realidade e que nem tudo que se vê na tela é verdade. A televisão é o meio de comunicação mais acessível em casa, portanto deve ser considerado um dos principais agentes que influenciam a vida das nossas crianças. Devemos ter em mente que ela pode influenciar negativamente e positivamente os nossos pequenos. Tata, muito obrigado por existir. O seu trabalho é maravilhoso. Estamos honrados de tê-la aqui conosco hoje. Imagina, eu que agradeço. É uma honra estar participando. Um vídeo maravilhoso aí que você mostrou aí agora dessa importância, né? Que a gente sabe que é a televisão, mas nada em excesso é bom. Exatamente. A matéria tá incrível, Alex. Principalmente a gente que tem filho, né, Tata? Você tem o Theo, eu tenho uma de 11 e uma de 14 aqui. E a gente consegue controlar até uma certa idade, depois vai ficando mais difícil. Então eu sempre digo assim, a gente tem que tentar educar quando é novinho, para quando eles estiverem na adolescência, já estiverem maiores, eles conseguirem já distinguir o que é bom, o que não é, o que faz bem, o que não faz bem. Isso, exatamente, assim, com o Theo a gente teve muito esse controle, quer dizer, a gente ainda tem, e por sorte também, o Theo é uma criança que não gosta de ficar na frente da televisão, na frente do celular. O Theo é uma criança super agitada, então o negócio dele é correr, então o que eu acho ótimo, né, porque menos tempo na frente de um celular, de uma televisão, lógico que é importante, eles vão ter esse contato, né, hoje em dia o computador, o tablet faz parte da vida dessas crianças, muito possivelmente na escola, quando ele chegar numa fase maior, vai fazer parte, mas é isso, acho que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento, e nada em excesso é bom, né? Então, assim, Exatamente. deixa aqui também um alerta para os pais, assim, eu sei que às vezes na correria do dia a dia é prático, né, a gente colocar uma televisão, um celular na mão da criança para que a gente possa fazer alguma coisa, focar que em é outras difícil, coisas. a gente sabe que eles exigem muito da gente, mas a gente pensar também o quanto isso pode estar fazendo de mal para eles. Então, tentar ir buscar uma outra atividade, alguma outra alternativa que eles possam ficar entretidos, né? Mas sem prejudicá-los. Inclusive, saiu uma matéria recentemente, falando muito por conta da pandemia, as crianças ficaram muito na frente do celular, de tablet, e está prejudicando a visão, né? Aumentou o número de casos de crianças diagnosticadas com miopia mais cedo. Então, muito provavelmente por isso a gente fica muito próximo do telefone.
Hoje as tecnologias conseguem controlar isso também, tá? Os pais poderiam se educar também para que eles aprendessem a impor limites de exposição à tela. Quando a tela fica ligada muito tempo, os aparelhos hoje podem se autodesligar. Mas olha só, eu vou deixar duas mulheres maravilhosas, poderosíssimas, continuarem a conversa. Um grande beijo para vocês, hein? Tchau, tchau. Beijo, obrigada, Alex. Tchau, prazer. Tata, vamos falar um pouquinho da sua produtora. Você tem uma produtora hoje com o seu marido, que é a Forever Films, né? Exatamente. Como é a sua produtora? Trabalha com o que exatamente? Conta pra gente desse projeto novo seu. Então, a Forever Films é uma produtora audiovisual que a gente brinca que a gente tem todo e qualquer tipo de solução em vídeo, né? A gente é focado muito em trabalhos institucionais, em eventos. Então, assim, a gente faz a cobertura aí de grandes eventos, como o Carnaval aqui do Rio de Janeiro, né? Dos maiores camarotes, que é o Camarote Arpoador aqui do Rio de Janeiro. A filmagem é toda nossa. A gente faz o Rio Gastronomia, a gente faz o Verão Rio. Então, grandes eventos aqui no Rio de Janeiro, feito pela nossa produtora. A gente começou com ela em 2016. Até então, era para ter uma renda extra, para a gente fazer mais alguma coisa de final de semana, porque, como eu falei, eu trabalhava na Rede TV, o Patrick dirigia um programa de esportes na Band, mas graças a Deus, com muito trabalho, com muita força de vontade, a produtora foi crescendo e hoje é a nossa vida, assim, a gente, graças a Deus, trabalha muito e estamos aí crescendo cada vez mais e agora o futuro a Deus pertence. Amém, graças a Deus. Ô, Tata, e o Patrick também sendo ator, vocês têm vontade de fazer alguma coisa juntos? Porque hoje vocês trabalham como sócios na produtora, mas têm vontade de atuar, fazer algum projeto juntos? Então, assim, a gente trabalha 24 horas juntos. Graças a Deus a gente se dá muito bem, porque as pessoas perguntam, cara, como é que vocês conseguem trabalhar tanto tempo juntos? Mas é porque a gente, de fato, se completa muito e trabalhar junto pra gente é muito positivo. Depois que a gente teve o Theo, a gente já pensou assim, pô, a gente podia fazer uma peça de teatro, assim, eu acho que o Theo ia gostar de ver a gente em cena, juntos, né? Mas ainda é um sonho um pouco mais distante, porque falta tempo, mas a gente tem uma ideia, assim, a gente já pensou antes da gente ter o Theo, a gente tinha pensado em fazer uma peça sobre relacionamento, sobre casal, mas depois que o Theo nasceu, a nossa ideia agora, de repente, é fazer uma peça infantil, né, voltada aí para as crianças, para que o Theo possa curtir, porque o Theo assiste a gente na televisão, ele adora, o Patrick é dublador, então, assim, hoje o Theo começa a se interessar por alguns filmes, a gente coloca uns trechinhos, assim, do que o Patrick já dublou, e ele acha fantástico. Então, eu acho que se ele assistir uma peça de teatro nossa, eu acho que ele ia curtir bastante. Quem sabe? Quem sabe? Tata, antes da gente experimentar nosso cupcake, eu vou fazer com você um mais com menos. Eu falo uma frase e você me responde com uma palavra só. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Uma viagem inesquecível. Roma. Uma palavra. Theo. Um momento para guardar no coração. Nascimento do Theo. Um ídolo. Deus. Amor. Minha família. Um lugar para comer, rezar e amar. A minha casa. Uma frase. Querer, poder, conseguir. E um sonho, Tata? Ai, são tantos, mas eu acho que é poder ver meu filho feliz, um homem realizado, um homem do bem, um ser humano de caráter, porque hoje em dia a gente sabe o quanto é difícil, né, educar uma criança. Então eu acho que vendo o meu filho feliz, sendo honesto, sendo um homem íntegro, eu acho que vai ser um sonho realizado. E agora, Tata por Tata? Ai, tão difícil falar de mim, mas eu acho que eu sou uma mulher
batalhadora, determinada e guerreira. Ah, maravilhosa. Tata, vamos experimentar nosso cupcake? Vamos, que eu tô aqui, ó, aguando. Olha, o meu já tá aqui. Ai, meu Deus. Eu vou pegar aqui de colher um pedacinho. Mas eu já sei que tá gostoso. Palmas pra gente! Bom, aprovado? Muito bom. Aprovadíssimo. Tô com a boca assim suja, né? Tudo bem. Pessoal de casa que quiser a Gente, receita, vai estar a receita completa no Instagram do Mais com Menos, Mais Saúde com menos ingredientes. Também tô com a boca cheia de chocolate. Tá, Deixa eu eu falar queria uma muito coisa te pra agradecer. Diga. Não, deixa eu falar uma coisa pra quem tá assistindo. Quando a Rafa me falou dessa receita, ela me passou, né, chocolate 100%. Eu falei, gente, eu não sou uma pessoa que gosta de coisa amarga. Falei, mas vamos lá, a gente tá aberto a conhecer. É o que eu falo pro meu filho. Tem que provar. Você pode não gostar, mas tem que provar, né? E, gente, juro pra vocês, é delicioso. É Porque, doce? como coloca o stevia, e eu não sabia, porque eu sou meio assim com adoçante, sabe, Rafa? Porque eu não gosto daquele gosto de adoçante. Acho que fica mal. Mas, cara, tá delicioso. Já vai ser a receitinha aqui preferida. O Theo vai chegar aqui em casa e vai ficar doido com isso. Pode, Receitinha ó, pra quem básica. fica meio assim de ficar com... Ah, esse chocolate amargo. Não fica amargo. Tô dando a minha palavra pra vocês. E não tem gosto de adoçante. É delicioso e com certeza vai fazer passar a vontade do doce. Porque, Rafa, não sei se você sabe, mas eu tô na missão madrinha, sabe? Minha irmã vai casar. Tô querendo ficar aqui, ó, de boquinha fechada, mas às vezes dá vontade de comer doce, ó. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Agora você já sabe, você faz um cupcake aí, não tem problema nenhum, é saudável. Exatamente. Tata, eu queria te Isso que é agradecer. importante. Muito agradecer você pelo seu tempo, por ter dividido com a gente a sua história. Assim, foi um prazer imagina. pra mim entrevistar você, ter você aqui no meu programa. Muito obrigada, você é maravilhosa. Ah, obrigada, eu que agradeço, Rafa, é um prazer. Sempre que precisar, já conheço o caminho de casa, entendeu? Pode me chamar, que vai ser um prazer participar aqui com você. Já tô lá seguindo, acompanhando as receitinhas. São receitas práticas, boas de fazer, rápidas, né, pro dia a dia. Então foi um prazer enorme poder contar um pouco mais da minha história aqui no seu canal. Aprender esse bolinho aqui, ó, delicioso. E é isso, muito obrigada por todo o Tata. carinho. Obrigada, meu amor, e até semana que vem, gente.